Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, e hoje veremos o capítulo 11 do livro de 1 Reis. Vamos aos pontos de destaque para a leitura de hoje. O primeiro deles, esse capítulo vai dizer que Salomão ele se casou com muitas mulheres, e várias delas estrangeiras. Havia começado com a filha do faraó, em um acordo político, mas não parou por aí. E aí, toda mulher bonita que ele via, ele a pegava como esposa. Teve 1000 mulheres ao seu dispor, sendo 700 esposas oficiais e 300 concubinas. É muita mulher. E aconteceu que por ele ter pego essas moças estrangeiras, ele desobedeceu uma das ordens do Senhor que havia dado a Moisés, que era que os israelitas não deveriam se casar com mulheres estrangeiras, porque elas corromperiam o seu coração e os levariam a servir outros deuses. E Salomão realmente não deu ouvidos a essa ordem e se tornou então um exemplo exato do que aconteceria. Ele passou a ouvir mais suas mulheres, se afastou dos caminhos do Senhor e não era mais fiel ao Senhor como havia sido Davi ou como ele havia sido nos primeiros anos do seu reinado. Aconteceu então que ele começou a servir outros deuses, construiu altares, templos para esses deuses em honra das suas esposas e ofereceram incenso, sacrificaram nesses altares, nesses templos. E isso fez com que o Senhor se indignasse muito. É o que vemos então no segundo ponto. Deus disse que pela desobediência de Salomão, mesmo ele tendo avisado várias vezes, tendo aparecido para ele, por conta disso Deus mandou dizer que ele tiraria o reino das mãos de Salomão. Afinal, era essa a consequência se Salomão não seguisse os caminhos do Senhor. Mas, por misericórdia a Davi, que o havia servido fielmente, Deus não faria isso. Nos dias de Salomão, Deus permitiria que Salomão morresse e só dividiria o reino no reinado do filho de Salomão. E também Deus não tiraria o reino todo, mas deixaria uma tribo ali na casa ainda de Davi, para que o reino se perpetuasse e Jerusalém continuasse sendo a capital e o local onde Deus havia escolhido ser chamado. E também profetizou que seria um dos servos de Salomão quem reinaria no lugar de Salomão, nesse reino que seria dividido. E no terceiro e último ponto, nós vemos então que Deus pediu para que Aías, o profeta dele, fosse ao encontro de Jeroboão, e a partir do verso 26 é então mostrado o que aconteceu e quem é esse Jeroboão que viria a ser então o rei das tribos do norte no lugar do filho de Salomão. E aí, esse homem Jeroboão, ele era da tribo de Efraim e também era encarregado dos trabalhadores forçados ali de toda a casa de José. Lembremos que Salomão havia constituído homens sábios ali sobre os trabalhadores forçados e Jeroboão era um desses homens. E aí é dito que ele recebeu certo dia a visita do profeta Aías, e Aías profetizou que ele, Jeroboão, seria o rei de 10 tribos que Deus rasgaria ali da casa de Salomão. E disse também no verso 37 que ele reinaria sobre tudo o que desejasse a sua alma. Porém, embora o profeta houvesse dito que Deus faria isso somente no reinado do filho de Salomão, após a morte de Salomão, ele resolveu se rebelar contra Salomão, talvez para se sobrepor, de certa forma chamar a atenção do povo como alguém que seria rival de Salomão. Só que com isso ele teve que fugir para o Egito.
Salomão tentou matá-lo, afinal ele não queria rivais no seu trono, e ele viu que a profecia seria cumprida. Deus disse que a aflição, a descendência ali de Davi, não seria para sempre. Isso aí está no verso 39. E talvez seja por isso também que Jeroboão tentou antecipar as coisas, com medo de que Deus mudasse de ideia, tivesse misericórdia de Salomão e não mais dividisse o reino. E depois, provavelmente por conta disso, foi que ele cortou relações com as tribos de Judá e Benjamim que ficavam sobre o filho de Salomão, para que também Deus, de certa forma, não fizesse o reino dele passar e as tribos voltassem juntos a ficarem unidas sobre a casa de Davi. Esse foi o guia de estudos de hoje. Peço que você compartilhe se gostou dessas orientações para a sua leitura de hoje.